Olá, boa noite. A gente já está entrando aqui, que bom, já tem gente na sala. Ótimo. E tem gente de um monte de lugar, que bom, né? Tem pessoas de São Paulo, tem gente aqui do Paraná, muitos aqui da Bahia, onde eu estou agora, localizada, né? Tem até um cachorrinho na tela aí agora, olha aí. De lindo. Ai, que delícia. Esse é o Brutus. Prazer, Bruto. Que ótimo. O que te levou a fazer esse ponto? Ai, Zuca, que pergunta deliciosa essa. Eu tenho, ao longo desse 1 ano e meio que eu estou retomando as minhas terapias, eu tenho tido muitas pessoas, são amigos, parentes, conhecidos, de pessoas que estão fazendo ou terapia comigo, ou já participaram de cursos comigo. Certo. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou espírita e que eu trabalho para o movimento espírita já há muito tempo e sempre muito restrita dentro do núcleo espírita. E aí eu recebi esse convite da vida, as pessoas começaram a me perguntar por que você não fala tudo isso para quem não é espírita, para quem não frequenta um centro espírita, para quem quer saber de mediunidade, para quem quer escutar a sua palavra. E aí eu aceitei esse convite, é algo que eu gosto muito de fazer, já vou aproveitar falando para quem está aí na tela, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu estudo mediunidade, estudo fenômenos anímicos há pelo menos 30 e poucos anos, né? Para não falar muito, que para não denotar a idade. Mas já faz um tempinho que a gente estuda essas questões. E agora, toda essa minha prática, ela veio se agregar na terapia, porque a terapia transpessoal ela é muito abrangente e abrange, inclusive, toda essa feminologia anímica e mediúnica, né? Certo. Então, ampliou. Foi isso que me levou a fazer. Que ótimo. E, assim, eu gostaria muito de, neste grupo aqui, de repente, a gente formatar um grupo de estudo daqueles que normalmente caminham comigo 2, 3, 4 anos e que tem vontade de estudar, porque é um assunto muito amplo, né? Quem está chegando agora, seja bem-vindo, viu? Clarita, Selma. A gente ainda não começou o curso propriamente dito, eu nem chamo de curso, a gente chama de curso porque fica fácil para as pessoas entenderem, mas, na verdade, a grande proposta minha é um grupo de estudos, né? Onde cada um tem um pouco a acrescentar. Eu tenho a minha experiência, uma experiência rica, eu não tenho dúvida, tenho todo um trajeto já nessa questão do desenvolvimento das qualidades humanas. Então, a proposta é essa, é aproveitar essa ferramenta maravilhosa da internet, que nos aproxima e que amplia a possibilidade da gente entrar na sua casa desse jeito que eu estou entrando hoje, Zuca. Olha que delícia. Menina, você nunca entrou assim na minha casa, viu? Olha, tá vendo? Mas eu acho que isso é uma grande oportunidade também, porque vivemos num momento muito necessário para esse questionamento interno, né? Quem é você, de onde você vem, né? Isso. Quem está chegando agora vai se achegando, a gente está só batendo um papinho. O Suca me fez uma pergunta, eu fui respondendo, mas eu tenho certeza que essa pergunta vai vir em outros momentos, a gente vai responder de novo, né? Vão se achegando. Eu creio que mais 2 minutinhos a gente vai dando aí o pontapé inicial, respeitando um pouco essa questão de horário também, né? Para a gente ir se habituando. Eu já fui muito mais sargenta, hoje eu não sou tanto assim. Ok? Deixa eu me ajeitar aqui.
Eu estou procurando me ajeitar para levar a minha tela mais para cá. Tentando usar todos os recursos que a galera mais jovem ensina para a gente, né? Então, eu tenho aí, graças a Deus, uma filha na sala, é a Vanessa, é minha assistente direta, e sem ela, muito disso que está acontecendo aqui não aconteceria nesse ano. Eu não estaria dando conta de entender todas essas questões tecnológicas aqui. Então, eu agradeço muito a Vanessa, né? Tudo bem com todo mundo? Para quem não me falou um oi ainda, isso, Selminha, prazer em te ver. Queca, tudo bom? Ah, nossa querida Angélica aí, né? A causadora. Isso, que bom. Boa noite, Maria Emília. Boa noite, Rosana. Olha ela. Boa noite a todas, todos, né? Se vocês quiserem abrir a câmera um minutinho para vocês se falarem, pelo menos todo mundo vê quem está na sala, é bem gostoso, né? Isso. Olá, pessoal. Olá, boa noite. Vanessa, Náfia, Pascoal. Clarita. Clarita é a nossa representante. Clarita, boa noite, muito prazer, né, pela tela. Você está sem microfone, viu? Se você quiser, abre o microfone nesse primeiro minuto. Está com o microfone fechadinho ainda. Clarita é lá do Ceará. Fortaleza, Ceará. Uhum. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Prazer ter você aqui. Tá? Cássio é nosso companheiro de estudo. Neide, quem é que está com esse Galaxy A31, que eu não sei quem é? Vamos ver aqui. Ótimo. Então, pessoal, sejam de novo muito bem-vindos. Boa noite a todos. Vou dar aqui o nosso start para esse momento, fazendo algumas explicações, né? Agora, nesse momento, se vocês todos fecharem o microfone, a gente não fica com aquela coisa do reverberar o som, e podemos, então, dar início às nossas apresentações. Eu vou sinalizar aqui, Clarita. Fechar esse microfonezinho, vou ver se eu consigo aqui. Eu estou... Eu vou procurar aprender essa tecnologia toda aqui junto com vocês. Pronto, acho que eu fechei de todo mundo. E agora, nesse primeiro momento, só eu mesma, vocês vão estar me escutando, né? Então, de novo, para quem chegou agora, para quem está desde o começo, muito boa noite. Muito obrigada por você estar aqui comigo, estar recebendo esse convite e aceitando. E é uma alegria realmente poder estar com vocês. Repetindo um pouco da pergunta que Suca me fez, né, que seria um pouco da minha apresentação, o que me levou a fazer esse grupo aberto foi exatamente uma proposta que eu venho recebendo, convites que eu venho recebendo no particular, de pessoas que já fazem curso comigo, de pessoas que já participaram de alguma forma de algum movimento nessa ida em direção ao crescimento humano, que eu tenho feito ao longo desses anos todos. Pessoas que não me conhecem, pessoas que nunca estiveram comigo em grupo e que aceitaram aí estar agora fazendo essa jornada, a princípio, né, de 8 semanas, e eu espero que a gente goste, que vocês gostem, e que a gente formate aí um grupo de estudo sobre essas questões da mediunidade, sobre as questões principalmente do desenvolvimento humano, porque crescer é importante, né? Elevar cada vez mais a nossa condição a uma condição mais humana, sempre é muito interessante, é sempre muito bom, e isso vai se refletir no mundo que nós queremos viver. Porque eu tenho certeza que quem está nessa sala quer viver num mundo melhor. E já descobriu que viver num mundo melhor depende muito da gente. Depende do que é que a gente faz, não é? Pretendo estar fazendo essas 8 primeiras semanas para a gente, de uma forma bem ampla,
tocar em vários pontos interessantes desses dois assuntos, né? As forças da alma e as forças do espírito. Forças da alma que se expressam através das qualidades humanas, dos valores humanos, dos princípios humanos, e também as forças anímicas e mediúnicas que se manifestam das mais variadas formas que vocês sabem. Provavelmente vocês são daqueles que têm certeza de que nem todo sonho é só sonho, né? Alguns de vocês, com certeza, já teve premonições, já teve visões de espíritos, já tiveram algum tipo de fenômeno extrasensorial ocorrendo com você, se é que não está ocorrendo nesse exato momento. Então, o nosso intuito aqui é informar e esclarecer a respeito dessas coisas, a respeito desses sintomas, dessas situações que cada um de nós vive no dia a dia, e que a gente pode até enumerar uma série delas, né? Existem duas que preocupam muito e têm preocupado muito as pessoas, normalmente são elas que trazem as pessoas para me procurar, né? Para que eu possa esclarecer, e elas são repetitivas. São sonhos premonitórios ou premonições, né? Às vezes a pessoa sonha com algum acontecimento, esse acontecimento vai e acontece logo em seguida, dias depois, um mês depois, ou ela tem uma visão num determinado período e essa visão se concebe também dias depois. E uma outra questão que sempre traz as pessoas a nos procurar é essa questão do desdobramento, da pessoa se ver fora do corpo, né? É uma coisa até que muito comum essa questão de se ver fora do corpo, ou ter a tal da paralisia do sono. O que é essa paralisia do sono? É quando você tem consciência do que está ocorrendo ao seu redor e por algum motivo o seu corpo não reage. Você não consegue falar, você não consegue levantar, você não consegue se expressar. Levanta o dedo quem já passou por alguma situação parecida. Isso. Né? A gente começa a fazer uma vasculhação no grupo e perceber que é muito mais comum do que se imagina, né? Algumas pessoas se veem totalmente fora do corpo. Mas a gente não vai entrar nisso exatamente agora. Emília, desculpe, você pode repetir esse trecho aí de paralisia do sono? Tá. Nós vamos falar, nós vamos falar disso com mais propriedade, com mais calma. Eu estou só fervendo a cabeça de vocês e procurando entender se vocês realmente passam por essas situações. Eu vou até fazer uma coisa, eu vou antecipar algo. Eu gosto dessa coisa assim, aconteceu, a gente fala. Eu tenho uma lista aqui de situações. Eu vou querer, já que eu estou vendo a maioria de vocês, você só levanta o dedinho a hora que você falar, eu passo por isso, tá bom? Vamos lá. Sonhos recheados de sensações e emoções reais. Você vê pessoas conhecidas ou desconhecidas, tá? E se percebe numa outra dimensão. Levanta o dedo quem já teve sonho assim. Isso. Sonhos ou visões premonitórias, ou seja, você fica sabendo antes o que vai acontecer. Dias depois acontece. A gente estava falando disso agora. Você se sente bem ou se sente mal, repentinamente, ao entrar num ambiente ou a estar perto de alguém. Muda, né? O humor muda. Você ouve vozes diferentes do que você pensa ou do que você faz normalmente. Você ouve uma ideia que não parece ser a sua. Vocês estão vendo os dedinhos se levantando aí. Isso. Você foi sonâmbulo ou, por acaso, você ainda é sonâmbulo, lembrando ou não disso? Ótimo. E aí tem a tal da paralisia do sono. Você sentiu o seu corpo, viu o ambiente, pensou e desejou mover os seus músculos, seu corpo, seu olho, e não conseguiu. Você ficou paralisado. Isso, ok? Ok.
Todos esses, pessoal, nós vamos repetir à medida que a gente for conversando. Eu sei que vão haver dúvidas, e a minha proposta, a partir da segunda reunião, é nós começarmos a trazer as perguntas de vocês e trabalhar as outras 7 semanas em cima da pergunta de vocês. Só que eu preciso hoje formar um terreno de raciocínio com vocês, elaborar uma plataforma e uma perspectiva da nossa visão, para entendermos todos os fenômenos que vão ser trazidos à tona por vocês mesmos. E aqueles fenômenos que vocês não trouxerem, a gente tem uma lista aqui, né? Todas essas questões, todos esses fenômenos que eu acabei de citar, eles são próprios da tua alma, próprios de todos nós que somos um espírito ou uma alma que se manifesta aqui nesse plano da matéria. Ok? Primeiro a gente precisa conceber isso. Quem somos nós, o homem encarnado no planeta Terra? Quem é o homem que vive aqui? Quem sou eu? Essa é uma questão profunda. Nós vamos estar nos olhando enquanto homem encarnado, homem estando no plano da matéria, vestindo um corpo de carne, para que essa seja a perspectiva do nosso olhar. Nós vamos nos olhar dessa forma. Já já eu me aprofundo nisso, ok? Esses fenômenos são anímicos. Todos nós somos passíveis de enfrentá-los e de vivê-los uma hora ou outra. Isso demonstra para cada um de nós a nossa realidade maior, que vai além da realidade do corpo físico. Agora eu vou fazer uma enquete com vocês da mesma maneira, para uma outra série de fenômenos. Você muda de humor e de estado emocional repentinamente e sem justificativa. Podem começar a observar que vão ser menos dedinhos que vão ser levantados. Ok. Você fala coisas ou age impulsivamente, sem controle e sem consciência do que você falou. Ótimo. Você tem impulsos repentinos para escrever algo, a sua mão ferve, você tem vontade de pegar um papel, começar a escrever e as ideias brotam tão rapidamente, tão inoportunamente às vezes na sua mão, e você só para com essa ideia depois que você escreve. A sua vida, no geral, fica bastante embaralhada e confusa. Você tem sintomas difíceis de explicar. Não parece que são você, esses sintomas todos. Ao mesmo tempo, todos esses sintomas se misturam com aquilo que você acredita que é você. É confuso isso, né? Mas fica palpável para vocês? Ok. E tem mais uma série de outras que eu não vou entrar na questão agora. Por que eu fiz essas duas listas? Vocês perceberam que na primeira lista a gente tem uma grande maioria. Né? A maioria, por assim dizer, já teve uma ou duas daquelas experiências da primeira lista. Da segunda lista, eu tenho menos pessoas. Da segunda lista, estão incluídos aqueles que nós chamamos verdadeiramente médiums. Daquilo que todo mundo quer fugir, né? Quem aqui que diz que gosta de ser médium? Eu sempre brinco, ninguém quer ser médium, né? Porque essa coisa da mediunidade, ela tem um peso, não é verdade? Ela traz um peso, ela traz um medo, ela traz uma insegurança, ela traz dúvida. A mediunidade ela está cercada por um misticismo muito grande, por ideias muito distorcidas do que sejam esses fenômenos que acontecem através de nós, que a gente bate na madeira e fala cruz credo, não quero isso não, eu quero distância. Chacoalha a cabecinha para mim se você acha que é assim mesmo, ou faz assim se for não. A gente treme na base, não treme não? A gente tem medo disso tudo. E o medo, ele provoca afastamento, quando, na verdade, nós temos que nos aproximar dessas questões para que a gente ganhe o que a gente quer. Levanta a mão quem não quer equilíbrio aqui.
Quem não quer autocontrole aqui? Emília, Diga, minha linda. e é justamente o que está acontecendo comigo. Eu estou correndo como o cão foge da cruz. Você não imagina como eu estou cortando um dobrado. Eu digo a você que eu diria que eu esteja até agradecendo por essa pandemia. Você acredita nisso? Por não querer ir trabalhar, porque eu estou nessa leva aí. Ok. E a Fátima coloca uma coisa muito interessante, né? A mediunidade também, ela traz uma conotação de necessidade de trabalhar num determinado local ou não, para que as coisas andem bem. Vocês têm isso também como concepção? Se eu não estiver trabalhando, se eu não estiver lá dentro de um centro espírita ou de um núcleo que a mediunidade seja trabalhada, eu não vou ter paz. Vocês ainda pensam assim? E aí dá mais medo ainda, não é? Dá vontade de correr, porque, pelo amor de Deus, que obrigação é essa? Eu vou ter que ter obrigação de novo? Então, conhecer, entender os mecanismos da mediunidade e a capacidade imensa de poder exercer a mediunidade na própria vida, em todas as circunstâncias que nos cercam, salvo raras exceções. Salvo raras exceções. Indivíduos que trazem uma qualidade de manifestação mediúnica tão ostensiva que, se ele não estiver agrupado com outros, realmente ele não conquista o equilíbrio. Mas essa busca do equilíbrio, pelo entendimento das forças anímicas, das forças da nossa alma, e também do entendimento das forças mediúnicas, que é essa capacidade que a gente tem de entrar em relação com o plano que nos cerca, que é um plano invisível. Mas não é porque ele é invisível que ele não exerce influência sobre o plano da matéria, sobre o plano físico no qual nós nos manifestamos. Compreender isso, ir desvendando esses mistérios, vai nos oferecendo elementos suficientes para a gente colocar na nossa vida os momentos mais adequados, onde realmente eu escolho me dedicar, porque aquilo me faz muito bem. E não vou me dedicar, porque se eu não me dedicar, eu fico mal, ou os espíritos me pegam na esquina, ou não me deixam dormir. Vocês entenderam isso? Faz sentido para vocês? Fica bem melhor? Fica bom, né? É lógico que a coisa não é tão macia assim, também eu não posso falar que é tão macia assim, porque existem alguns de vocês que o convite para olhar as coisas que mais te importam na tua vida, que são exatamente tudo que é atributo seu enquanto ser maior, ser espiritual, que temporariamente está nesse plano da matéria, vai ser exatamente essa quantidade de sintomas que vão te provocar mal, a princípio, porque senão você não sai da cadeira, você não sai da mesmice, você não corre atrás para procurar elevar as suas condições íntimas a uma qualidade cada vez mais humana, né? E o que nos distingue dos seres da natureza que não são humanos? Exatamente as qualidades humanas. A maneira como nós vamos expressar amor, compaixão, ética, dignidade e tudo mais. A partir do momento que a gente entra nessa onda, nessa ordem das coisas, cumprindo essas determinações divinas, com controle, com vontade, todas as outras coisas se encaixam num determinado lugar e não precisam ficar gritando de N maneiras para nos colocar de novo na rota. Porque mediunidade e forças da alma, todas essas energias que nos cercam, todos esses atributos que são nossos, a capacidade de olhos abertos olhar vocês
enxergar vocês, sentir vocês, ouvir vocês é fantástica, mas a capacidade que eu tenho de ir além das coisas da matéria e com as percepções da minha alma, tocar o seu íntimo, te sentir na profundidade, reconhecer as tuas emoções, os teus sentimentos enquanto companheiro de jornada, poder participar com você dessa energia que nos entrelaça num plano mais elevado do que o plano físico. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sabe aquela coisa quando você está reunido numa salinha pequenininha com 4 ou 5 pessoas que lhes são muito caras e muito afins, que a gente fala o mesmo idioma e que a gente fala e se entende por outra linguagem que não seja expressa pela palavra, não seja expressa, é uma coisa da alma, é uma coisa profunda, e é disso que a gente está falando. Porque a mediunidade, inclusive, ela agrega um elemento de todos aqueles seres que são caros ao teu coração, que já não estão mais podendo se manifestar por algum motivo ou outro aqui na vida física, mas eles se manifestam na tua alma, eles se aproximam e se comunicam com você por esses canais que estão abertos, incluindo a mediunidade. Olhar a mediunidade por esses ângulos é olhar com uma superioridade de valor e de qualidade que faz com que a gente comece a perder medo. Por quê? Porque eu me preparo para ser uma alma, um espírito, ou seja lá o nome que você queira dar, se manifestando aqui na Terra, com todas as possibilidades de absorver e de viver o mundo, não apenas pelos meus sentidos físicos, que são só 5 e são limitados, mas com todos os sentidos que me são próprios enquanto ser maior, enquanto ser espiritual. Tá muito difícil essa minha linguagem? Vocês estão me acompanhando? Porque às vezes eu vou devaneando, né? Maravilha? Ok. Comentários? Porque eu fecho o microfone, depois eu fico querendo escutar vocês. Eu sou meio assim, tá bom? Eu preparo de um jeito e vou levando de outro. Ótimo. Minha filha ri porque ela fala, mãe, você preparou tudo tão diferente, chega aí, você vai... É mais ou menos assim. Eu preciso, quero, desejo, tenho uma vontade muito grande de tocar a tua alma. Porque nós estamos vivendo um momento em que todas essas questões estão pululando e nos convidando a olhar para isso. Nós, enquanto seres humanos, nos últimos anos, nos últimos séculos, para não dizer um pouco mais, nós esquecemos as nossas condições humanas. Nós esquecemos que a gente não é um animal irracional, cheio de instintos e de necessidades básicas, andando por aqui e por aí. Nós deixamos de imprimir qualidades valorosas nas coisas e nos materializamos a tal ponto que nos distanciamos da nossa essência. Né? Falar de alma e falar de mediunidade é falar dessas duas coisas. É juntar essas duas coisas, para que a gente possa perder medo e, como eu falei, ganhar equilíbrio, ganhar segurança, ganhar controle. Nossa, eu quero ter controle sobre essas forças que se manifestam através de mim, para que eu possa me expressar muito melhor nesse mundo, porque eu tendo controle disso, ninguém domina o meu íntimo. Eu permito que determinadas forças se manifestem através de mim. E que força que eu quero que se manifeste através de mim? Se eu tiver muito materializado, muito ligado a essas questões da materialidade, da necessidade básica de suprir os meus desejos, as minhas paixões, o aqui e agora imediato, eu vou me ligar muito a essas forças. Mas se eu aprendo que eu me levo a unir, eu me elevo e me uno a forças cada vez mais elevadas, essas forças me levam, essas forças me impulsionam, é muito diferente. Porque a minha mediunidade, ela não está restrita a 1h30
uma vez por semana, dentro de uma casa qualquer, seja ela espírita, seja ela umbandista, seja ela de qualquer outra denominação, por 1h30, uma vez por semana. E se você for daqueles que só vai 1h30 a cada 15 dias, a tua mediunidade não está relegada, ela não está fadada a ficar presa e ser expressada apenas por 1h30. Estão me acompanhando? As forças da tua alma, o teu pensar, o teu sentir, a tua vontade de agir na vida, ela está com você 24 horas, até quando tu está dormindo, que é o corpo que dorme, a gente já aprendeu isso, né? Talvez seja muito comum para todo mundo já pensar assim, que bom, quando o meu corpo está dormindo, a minha alma está solta, andando no espaço. Agora, em que espaço que ela está indo? Hoje, talvez eu não vá responder pergunta nenhuma, eu vou só ferver a cabeça de vocês. Porque eu quero colocar essa plataforma de raciocínio, essa perspectiva de olhar, a mediunidade e todas as forças da minha alma com esse olhar enobrecido, de uma finalidade muito maior do que essa que a gente ouviu até agora. Eu ouço pessoas ainda dizendo que mediunidade é castigo. Mediunidade é punição. É lógico, se eu olhar a mediunidade como algo que vai me aprisionar e algo que é limitante do ponto de vista do aqui e de agora, eu vou achar mesmo que é uma punição. E tem uma outra galera que acha que mediunidade é privilégio e faz da mediunidade um patamar para ser o bambambam aí fora, porque tem muita gente que não sabe o que é isso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Como eu mudei totalmente o meu roteiro, porque eu ia fazer uma apresentação, eu fui sentindo vocês e ficou muito diferente, gosto disso, eu quero abrir os microfones, eu quero que você ou alguém queira abrir e faça algum tipo de comentário, tá tudo bem, vocês estão acompanhando, é dessa forma, vamos começar a pensar nessa plataforma de raciocínio. Sim. Faz sentido para vocês? Vai, sim. Ótimo. Para mim está super tranquilo, super claro, pode seguir. Posso seguir assim. Eu vou procurar agora, eu vou realmente... Emília, Oi, querida. O que você está colocando aí é muito bom, sabe por quê? Está sendo muito bom. Porque nós estamos vendo a mediunidade como uma coisa leve, uma coisa boa, que geralmente as pessoas, elas acham que é um peso, é um karma, isso e aquilo. E a mediunidade existe para o nosso crescimento. Então, você está mostrando que nós, quem é médium o tempo todo. Isso. E que não é só você estar num centro, naquele momento, aquele trabalho. Então, nós temos que conhecer, estudar para melhorar e conviver e ser feliz. É o que eu estou entendendo que você está falando. Isso. A gente tem que conceber isso como algo que é nosso. Quem é que pode aqui escolher não ter olhos para ver? É um sentido seu. Você nasceu com ele. Você não pode tirar os olhos, você não pode tirar... Muito pelo contrário, se tirar os olhos, você vai ficar bravo. Tenho certeza que você não vai enxergar nada. Se te tirarem Posso fazer uma pergunta? Deixa eu só completar isso, Gilca. Se te tirarem a mediunidade e se te tirarem essas percepções extrasensoriais, você vai ficar totalmente desconectado com aquela galera que te precedeu nesse processo de crescimento, de desenvolvimento humano, essa galera que te sustenta nas horas mais difíceis da sua vida. Percebe? Então, a gente está começando, eu estou querendo traçar um outro olhar para a mediunidade, porque a mediunidade, na verdade, ela é uma ferramenta que aqueles que têm um compromisso mais sério com ela não têm o que fazer. Vai ter que olhar e falar, bom, que maravilha, é minha. Vamos lá, o que eu vou fazer com isso para ficar melhor na vida, para viver melhor a minha vida? Quem não tem os sintomas, quem não tem todas essas coisas sintomáticas mesmo, de mal-estar, até de problemas que são considerados psiquiátricos.
e que, na verdade, não são psiquiátricos de princípio. Eles são sintomas que querem convidar o indivíduo a usar as suas forças pessoais, agregados àqueles que o precederam e que permanecem no plano do espírito, a atuar de uma forma melhor na matéria. Entendendo isso, a gente vai reorganizando para quê? Para desmistificar a mediunidade. Para limpar essa ideia de mediunidade que a gente ganhou muito com a Idade Média, da Idade Média para cá, de que mediunidade é coisa de bruxo, é bruxaria, é coisa feia, é magia negra, mediunidade é pesado. Não, mediunidade é uma ferramenta. E se eu acredito num poder maior, se eu acredito em Deus, eu acredito num poder superior que rege a ordem do universo, se eu enxergo isso, acredito nesse ser superior, nessa força maior que promulga as suas leis sábias, imutáveis, tão imutável como ele, leis boas e justas, e que coordena toda essa sinfonia universal. Eu tenho que acreditar que esse mecanismo não é algo ruim, porque deste ser, destas leis perfeitas, nada pode vir que seja ruim. Ruim ainda é o nosso olhar para essas coisas. Deturpado ainda é a minha compreensão sobre essas questões todas. Gilca, você quer fazer a pergunta? Quero, mas é sobre o assunto que você estava abordando no momento do sono. Tá. Que o ser humano está cada dia se transformando em um ser mais material, porque ele se liga muito na matéria. Então, no momento que ele adormece, que ele vai para o sono, quando esse espírito se desliga da matéria, ele entra meio que em conflito, porque o seu dia é preparado para a sua noite. Então, se seus pensamentos não são evoluídos, se ele não se policia, como fala, orar e vigiar, ou se vigia, né? Mesmo que ele não seja ligado à espiritualidade, mas que ele, pelo menos, tenha uma consciência, porque o ser humano é extremamente inteligente. É, assim, muito ambíguo que ele não se ligue nessa forma espiritual. Então, quando ele adormece, esse espírito entra em conflito. É certo falar isso? Porque ele entra em conflito, porque onde é que ele vai caminhar quando ele adormece? Eu entendi a sua pergunta. Eu formularia um pouco diferente, porque o conflito existe, porque o conflito é salutar. O conflito existe quando você já percebe a dualidade. Se esse ser ele não consegue entender a dualidade do bem e do mal, do certo e do errado, e não é o certo e errado pequeno, não é o do ser humano puro e simples aqui da matéria, é o certo e errado já dessas leis maiores, dessa ordem universal. Quando ele entra em conflito, então as forças internas dele conflitantes vão direcioná-lo, ou para uma coisa ou para outra. Então, eu diria que o espírito, o ser, quando ele dorme, ele entra em conflito, ele já está com essas compreensões abaladas. A gente entra em conflito quanto às nossas verdades são abaladas por verdades fora, que vão abalando cada vez mais as estruturas que a gente tem internas, para que elas possam se acomodar cada vez mais com a verdade maior, que é a única que prevalece. Então, esse conflito é para quem tem um pouco da consciência de que existe dualidade. Quando eu tenho um ser extremamente materializado, um homem se manifestando, o ser, se manifestando na vida, extremamente materializado, ligado nas coisas do aqui e do agora, sem esse olhar para o espiritual ou para a sua essência maior, ele não entra em conflito, ele vive aquilo. Então, ele vai fazer parte da população do invisível, do plano extrafísico, que ainda está tão densamente ligado às coisas da sobrevivência, que ele não é capaz de se
erguer para as coisas superiores. Então, ele está ainda no estágio animalizado. O que faz o animal? O animal, ele busca a sobrevivência. É da qualidade animal a busca da sobrevivência. O humano, ele busca a sobrevivência porque ele tem uma expressão animal em si ainda, mas é da natureza humana elevar-se. Elevar-se à condição do humano. O humano, ele tem inteligência, porque ele tem livre-arbítrio, ele tem a razão a seu serviço. Então, ele não pode ficar atrelado somente às forças da sobrevivência. Ele é convidado diuturnamente a elevar-se às forças naturais da qualidade humana, expressar isso na matéria. Quando nós não fazemos isso, a gente percebe o desastre que ocorre aí fora. Quando o homem, ele se parece mais bicho e mais animal do que o próprio animal. Porque o animal está dentro do contexto dele. O homem se expressando animalescamente, ele está fora do contexto dele. Porque o contexto dele não é animal, é hominal. Então, ele deve elevar-se. A mediunidade, as tuas forças de alma, elas estão aqui a seu serviço para isso, para te elevar. Fica mais claro assim? Sim. Ok? Sim. Agora, eu entendi. Tá. Eu não me detive muito assim ao bem e ao mal, Tá. mas você deu uma excelente direção, eu entendi. Okay. Beleza. Mas assim, falando então na qualidade, vamos dizer assim, falando de forma material, fora do contexto religioso, né? Entre aspas. Assim, a qualidade do sono também requer essa busca dessa espiritualidade, dessa consciência. Seria assim? Eu penso que essa resposta é muito mais abrangente se eu for incisiva agora, porque o indivíduo que ele está atrelado ainda nas forças mais de sobrevivência primitivas, ele pode ter uma qualidade de sono para aquele estágio. E o que eu vou chamar de qualidade de sono? Em que contexto? Então, assim, é uma questão muito ampla, não sei se vocês entendem, porque tem pessoas, tem homens que vão continuar, tem seres humanos que vão continuar e vão continuar aparentemente muito bem, dentro de um nível de qualidade, porque é só aqui que eles se expressam. Quando eu falo só aqui, é mais mesmo na parte material, física. Eles estão ainda com um nível de consciência atrelados à sobrevivência. Então, eles estão acomodados. Eu não posso dizer que ali tem mal-estar. O mal-estar vai começar a acontecer quando, elevando-se um pouquinho, os conflitos começam a existir, e aí sim esse homem é convidado a elevar-se. Ok? Eu tenho mais alguns minutinhos, deixa eu passar eu preparei alguns slides, eu quero chegar num slide que é para formatar essa primeira parte da nossa base de raciocínio, para nós começarmos a falar dos fenômenos lá para frente. Tudo bem aqui para vocês até agora? Tranquilos? Então vamos lá. Eu tenho algumas dúvidas. Agora a gente deixaria para depois? É sobre essa questão que a gente falou, mas ela é mais abrangente, porque o que eu queria te perguntar é assim, tem várias, isso você disse no nível de pessoas que têm uma certa condição, né, de intelecto, né, de estar nesse desenvolvimento, mas tem muita gente que vive hoje nessa corrida mesmo, pela sobrevivência, né? Isso. E é por isso que eu falei que é muito mais complexo, que a minha resposta é muito pequenininha diante de uma complexidade muito grande de entendimento. Nós precisaríamos, inclusive, rever intelectualidade em que aspecto? Porque nem sempre o altamente intelectual, ele está na ação humana. Isso. Ele pode ser altamente ele pode ser altamente intelectual, mas ele não tem uma manifestação humana, ele tem uma manifestação muito atrelada à sua sobrevivência. Vocês estão entendendo isso? Então, intelectualidade não é sinal de elevação, é sinal de um conhecimento. O que é elevação é sabedoria, que é o conhecimento atrelado à vivência que me leva a manifestar as minhas qualidades humanas. Fica mais claro?
Isso, E esse mas... assunto é muito abrangente, não tenha dúvida, né? Não sei nem por que a gente entra nesse, eu sou danada, né? Certo. Pois É é. isso. Esse é por isso que eu disse. Eu acho que depois a gente pode conversar, eu posso fazer mais, porque só quando você disse exatamente isso, né? Dessa Isso. condição alcançada, é que essa que é a minha grande questão, né? É. Porque, assim, o que você disse do humano, que significa também o desenvolvimento moral, não é isso? Isso, porque, olha, se a gente for pegar a humanidade, ela está num nível de intelectualidade altíssimo. O nível de conhecimento teórico, acadêmico, intelectual, de descobertas, né, é muito alto. Esse ser humano, ele deveria ser muito mais feliz, mas por que ele não é feliz? Porque os valores humanos estão relegados ao baú do esquecimento. Eu não estou dizendo que todos nós, graças a Deus, tem uma parcela da população mundial hoje que já tem esses valores em desenvolvimento e caminhando cada vez mais. Mas o que a gente vê a massa? O que a gente vê na parte da intelectualidade? Que nem sempre você tem princípios. Então, uma coisa não está caminhando junto com a outra, né? Quando a gente olha para o movimento que a ordem divina está fazendo agora, ele está convidando todo mundo a ir para dentro. A gente está indo para dentro de casa fisicamente, mas, na verdade, você está sendo convidado a ir para dentro de você. Cada um de nós está sendo convidado a ir para dentro da sua própria alma e rever o que tem ali. Ali mora um ser divino, espiritual. Ali não mora um ser que nasceu, cresce, desenvolve para comer, beber, fazer sexo e não, ali tem muito mais. Cadê a qualidade de solidariedade, de amor, de generosidade, de ética, de honestidade que nós estamos imprimindo? A gente sabe que tem muita gente boa imprimindo essas qualidades, mas a grande massa, né, atrelada a outras necessidades. Percebe? Mediunidade, forças da alma, do jeito que a gente está colocando aqui, com essas propriedades todas, elas fazem um sentido muito grande quando atreladas no meu processo de crescimento, processo de evolução, elas me fazem ligar o meu eu maior a essas forças que são superiores às forças físicas materiais. Quando você senta, está lá perdido, está meio angustiado, está meio com vontade de chorar, você olha para fora e fala, meu Deus, que horror, como é que está tudo isso? Você senta e fecha os seus olhos para o mundo físico, entra com eles dentro do seu universo pessoal e busca o teu Deus interior, do seu jeito. Busca através da sua oração, da sua rogativa, da sua petitória íntima, essa ajuda. Esse momento é um momento que, graças às forças espirituais que dormem em você, elas se elevam e te colocam numa condição de abrir as comportas da alma, não só para que toda essa energia que é sua e própria se eleve, mas para que todas as energias superiores que estão atreladas ao nosso processo de crescimento aqui, elas possam nos banhar com aquilo que mais nós precisamos. Quem já fez uma oração sentida sabe do que eu estou falando. Quem consegue e já elabora a meditação por 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, sabe do que eu estou falando. O quanto, inclusive nesse processo, essa ferramenta chamada mediunidade, que te apavorava, ela é útil. Porque já foi o tempo em que nós acreditávamos que estávamos sozinhos aqui nesse universo. Nós estamos materializados, passando por um processo na matéria, usando esse veículo material para caminhar nesse mundo, mas nós não somos desse mundo.
Nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais, seres de outra dimensão, uma dimensão maior. E é uma dimensão que se expressa em vários campos diferentes. Você não se expressa só no material, você se expressa no emocional. Já ouviram falar de psicossomática? Quando você fica engasguelando, engolindo o que não deve, segurando demais, o teu emocional retém no campo emocional todas essas questões e até que apareça no campo físico, você já sofreu muito no emocional. E tem coisas que vão para um degrau acima. Elas ficam pairando no teu mental, martelando, a tua mente não descansa, você fica pá, e você quer achar que você é só físico. Não é. A gente é um conjunto de coisas, né? A gente, na verdade, é uma alma, um espírito, uma luz, uma flama, uma parcela da divindade que está se manifestando em vários campos e atuando em vários campos. Como é que eu posso negar um desses campos que eu atuo? Por medo, por ignorância, né? Então, assim, a gente vai ter que tirar esse medo. Fala, Alan. Alan levantou o dedinho, você ia comentar alguma coisa? Precisa abrir o micro. Lembro de um paradigma que aquilo que nós manifestamos é só a ponta do iceberg, né? Aquilo que está realmente tudo mergulhado embaixo. Isso. É verdade. Pessoal, nós estamos chegando às 8 horas da noite. Eu quero só apresentar um slide, porque eu tinha mais de 10, mas eu vou apresentar um só, né? Vanessa, que é a minha assessora, que me perdoe, que ela fica esperando que eu fique apresentando. Não que eu não apresente eles depois, mas a gente falou usando essa plataforma, e eu quero agora fechar esse nosso módulo mostrando uma imagem. Deixa eu começar a colocar aqui para vocês. Vou abrir a nossa imagem aqui. Eu vou passar rapidamente... deixa eu ver. Levo alguns minutos para entender isso aqui também. Vocês estão vendo? Já abriu aqui. Ótimo. Então, eu vou passar rapidamente todas essas imagens que a gente vai fazer um en passant na história, só para perceber como tudo isso é muito antigo, né? Nós temos aqui Egito, China, sonho de Jacó na Bíblia, os 10 mandamentos, são todos fenômenos mediúnicos. Jesus... Está aparecendo cortada aqui para mim, eu não sei se para as outras pessoas também. Tá, vamos ver como é que é isso agora. Só deixa ela sem a apresentação, deixa normal com o PowerPointzinho do lado esquerdo, porque aí pelo menos a gente consegue enxergar tudo. Deixa eu ver se eu abro de novo, Vanessa, porque já me deu pau aqui, peraí. Se eu não conseguir, não tem problema, na próxima semana eu passo... Ah, meu Deus. Para mim chegou completo, Emília. Não, coloca no grupo depois. Mas eu quero trabalhar. No grupo depois. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu ainda vou dominar essa técnica toda, quer queira, quer não, eu não domino certas, né? Mas eu vou. Você quer que eu faça? Eu queria só, na verdade, Vanessa, aquele slide que tem o espírito, o corpo, tá? Mas eu acho que a gente está... Tenta de novo. Não, eu vou fazer do meu jeitinho aqui, porque eu gosto disso também, esses meus imprevistos, né? O que eu quero colocar? Nós falamos desses vários níveis, né? Então, a base de raciocínio nossa, de compreensão de todos os fenômenos dos quais a gente vai conversar nas próximas semanas, está nessa tríplice formatação do ser humano. Então, cada um de nós, como ser humano, está formatado, está constituído de 3 aspectos relevantes, ok? O primeiro, o primordial, que é o primeiro elemento, é o elemento espiritual,
que cada um aí vai chamar do jeito que melhor entende. É o ser maior, é a luz divina, é a alma, é o espírito, não importa como você chama, mas é o elemento primordial, é aquele elemento que é uma fagulha divina, desse ser, dessa divindade, e é um elemento inteligente, é o elemento que vai se desenvolvendo até chegar à perfeição, esse elemento. Do outro lado aqui, eu tenho um outro elemento. A Vanessa está colocando ali na tela. É você? Ah, é o meu amigo. Não sou eu, não, mas é isso aí muito mesmo. interessante. Vocês estão vendo a tela? Olha, que eu adoro aluno que é por causa disso. Olha que maravilha. Então, vocês estão vendo do lado esquerdo da tela dele uma chama, ok? Do lado direito, o nosso corpo físico, aquele que se manifesta aqui, que todo mundo está vendo. Para nós que passamos dos 50, já está envelhecendo. Para aqueles que estão chegando na sala aí só com seus 30, 35, está bem bonzinho esse corpo ainda, né? Para mim não está aparecendo, não. Não está aparecendo, não? Vamos ver se Vanessa, você consegue passar para mim? Também não. Para mim também não apareceu, não, Emília. Para mim também não. Vamos lá. Boa noite, todo mundo. É só apertar no nome dele. Não, espera só um pouquinho, Cássio, espera só um pouquinho, porque não é possível que eu não faça isso. Deixa assim, vai no slide. Mas o meu slide não está entrando. Espera aí, Vanessa. Tá. Consegui, calma. Eu vou conseguir. Vanessa, depois coloca no grupo. Vou colocar, pode deixar. Não, mas eu quero colocar essa imagem aqui. Espera só um pouquinho. Eu não me chamo Vai descendo, rolando Apareceu agora? A gente está vendo a Idade Média e os bruxos. Vai para baixo. Maravilha. Aí, ó, vocês estão vendo os médiuns, as energias. Sim. Depois a gente volta nisso. Desdobramento, né? As manifestações em várias religiões. Ótimo. E aqui, chegamos no que eu quero, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o espírito ou a essência, o elemento primário, aquele que é permanente, aquele que vai permanecer e vai caminhando na evolução. Nós temos como final aqui do lado direito o corpo físico, que é o elemento material, que é esse veículo que nos permite nos expressar na Terra. E o elemento muito importante aqui é esse intermediário, que é o elemento do meio, né? Que é um corpo luminoso, é o que a gente chama de corpo astral, corpo etérico, corpo fluídico. Algumas doutrinas e filosofias mais antigas, elas até dividem esse corpo em vários corpos, né? 7 corpos, 8 corpos, 9 corpos. Na verdade, é um complexo energético que se agrega ao redor desta essência e permite que essa essência se manifeste no universo seguindo as ordens divinas, à medida que vai entrando em contato com as ordens divinas, vai se elevando cada vez mais. Quando na matéria usa o corpo físico. Por que a gente está apresentando esse modelo? Porque esse corpo do meio, que é o elemento intermediário, ele é não só o arquivo vivo das experiências do espírito, como ele é plástico o suficiente, maleável o suficiente para aparecer temporariamente na matéria, para sumir da matéria, para interagir de maneira estendendo-se até outros campos energéticos. Quando você tem um processo de telepatia, por exemplo, eu vou desligar aqui, tá bom? Para ver vocês. Quando nós temos um processo de telepatia, por exemplo, não é o seu olho, não é a sua pele que vai em contato com o outro companheiro do lado. É o seu pensamento que se expressa estendendo energeticamente ondas vibracionais deste corpo fluídico, desse corpo energético. Esse é um assunto que a gente vai voltar toda hora. Nós vamos voltar toda hora. Toda vez que tiver dúvida, a gente vai voltar nele. Então, se você não compreende bem ainda, tudo isso é muito novo, vai com calma, porque a gente não tem pressa, a gente vai devagarinho. O importante é que você perceba que são 3 elementos que, agregados, formam aquilo que você é aqui na Terra.
nesse mundo físico. Quando você está com o seu corpo físico, que é o elemento externo, adormecido, dormindo, deitado, em processo de sonolência, existe um desmembramento, um desligamento desse outro conjunto energético, que a gente chama de corpo fluídico, e esse corpo fluídico desprendido vai perceber o mundo que o cerca, incluindo o mundo físico, de uma maneira muito peculiar. Os sentidos deste corpo, eles não estão restritos ao olho, à visão, ao ouvido, eles não estão restritos. Esse corpo, porque ele é todo feito de energia vibrante, tudo ao seu redor o toca. Então, a gente diz que todas as sensações e percepções da alma são absorvidas, são percebidas, codificadas e decodificadas por este corpo. É ele que vai explicar um sem número de fenômenos que ocorre com você, que ocorre comigo. Por quê? Pelo corpo físico a gente não consegue explicar isso, né? Você não consegue explicar porque dormindo você encontra uma pessoa no seu sonho, palpável, com todas as expressões, você guarda a cor do olho, a cor da pele, a ruga que ela tem do lado esquerdo ou do lado direito, tudo daquela pessoa, e de repente, 15 dias, e você não conhece a pessoa, 15 dias depois você se depara com ela no meio da rua, num evento social ou coisa parecida. Pessoal, esse assunto para mim é fascinante, ok? Nós temos a nossa noite, a gente tem uma série de outras coisas, nós nos compromissamos a semana que vem estarmos aqui. Eu vou falar um pouco daquele questionário na semana que vem e vou deixar aqui para que você responda as 2 primeiras perguntas que eu fiz no primeiro post. A partir da conversa que a gente teve hoje, eu quero que você mesmo responda para você aquelas 2 perguntas, né? Quais foram? Qual que é a finalidade da mediunidade? Não precisa responder para mim, eu quero que você responda para você, ok? Quem depois quiser interagir comigo, tudo bem. E eu quero saber o seguinte, estudar e praticar a mediunidade diante dessa perspectiva que a gente está apresentando, será que oferece algum risco de ficarmos fanáticos, místicos demais, ou até desenvolvermos loucura? Porque essa foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês no post que eu coloquei no grupo, ok? E agora eu deixo aí alguns minutos finais para alguém, se quiser falar alguma coisa, se quiser colocar algo. Eu sei que tem algumas coisas no chat, Vanessa também está ali, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta e incluir ali no chat, fica à vontade. Tudo bem até aqui? Tudo bem, mas como você falou, esse assunto é muito abrangente. Então, a gente precisa até ter um texto para ler, para poder questionar para você, entende? Entendo. Eu gostaria, porque é muito abrangente. Então, você vai falando e a gente vai, ó... Mas hoje o meu propósito foi esse, Gilca. O meu propósito foi esse. Foi primeiro dar uma quebrada nessa ideia da mediunidade como sendo uma coisa monstruosa, sendo uma coisa que eu deva temer, né? E perceber que isso está muito ligado com o processo de desenvolvimento nosso enquanto seres humanos. É uma ferramenta, é um sentido que tem que estar atrelado aos nossos outros sentidos também. E todas as outras questões eu vou trazer em forma de perguntas e respostas também, e a gente vai procurando responder as perguntas de vocês. E sabendo, 8 semanas, a gente só vai revirar esse baú, né, de dúvidas, de questões, trazendo alguns apontamentos, trazendo essa visão um pouco mais tranquila sobre a mediunidade, mas a proposta não é parar com 8, é para a gente ir adiante. Só que com essas com as primeiras 8 reuniões, eu acredito que a gente faz uma base bem legal de pensamento.
tá bom? A Neide queria falar, mãe. Eu sei que tem a Neide e tem a Clarita também. Fala, Neide. Eu vou abrir. Abre o microfone, senão eu não te escuto. Tá Emília? Está fechado. Fale, Clarita. Enquanto Neide Emília, abre lá. Eu tô meio perdida no assunto, certo? Eu sou evangélica. Tá. Tá ouvindo, Emília? Estou sim, Clarita. Eu sou evangélica, certo? Nunca abordei esse assunto da mediunidade, né? Estou meio perdida ainda no assunto, né? Mas, assim, eu queria realmente entender mais, né? Ficar mais a par do assunto, até porque eu não sei se a Vivi, a minha prima lá da Itália, comentou com você a respeito do Yuri, que eu estou criando, né? Então, eu estou vendo assim, ele tem fases que ele se manifesta nele, sabe? Os espíritos, que eu fico assim horrorizada sem saber o que fazer. Tá bom. Certo? Que bom. Então, aí eu fico assim, eu tô sem entender nada. Ok. Certo? Isso Queria não ajuda, né? Porque eu estou Isso. realmente sem entender nada. Eu vou fazer como uma fazer, proposta. como agir. Tá, eu vou fazer uma proposta para Clarita e para quem também está meio perdidão assim, porque a gente tem um número bem grande de pessoas que já sabe do que a gente está falando, acompanha muito bem. Então eu te proponho, Clarita, Parabéns, Clarita. Que me procure no particular, né? Eu já te coloquei à disposição, me procure no particular, que a gente te coloca um pouco mais dentro do assunto e você volte toda segunda-feira, que a gente vai clareando aqui também, tá bom? As reuniões vai ser as reuniões toda segunda-feira. Toda segunda-feira às 19h. Aí a gente pretende terminar até às 8h. A gente está um pouquinho mais para lá das 8h, mas até umas 8h a gente termina. Eu vou abrir só para a Neide. Depois, certo. Realmente, eu vou encerrar e eu fico à disposição para aqueles que quiserem falar comigo no particular. Pode mandar um zap, pode mandar um áudio, pode mandar uma pergunta aqui para o chat, que a Vanessa me passa depois, tá bom? Porque senão a gente vai prolongando aqui e algumas pessoas querem encerrar. Neide, você já quer dizer? Então, Emília, tudo que você falou, eu fui fazendo, pontuando algumas coisas, né? Isso tem muito a ver comigo. Lá na frente a gente vai falar mais a respeito, mas, assim, uma das coisas que eu finalizei, conforme você foi falando, ser médium, né? Ou manifestar essa mediunidade, tem a ver com você não ter aquela sensação de pertencimento aqui nesse plano, como se você fosse estranho, você não fosse daqui, tipo, você está aqui, aí parece que você está dormindo, às vezes, e você vai acordar em outra dimensão, ou no seu lugar, né, como se eu fosse, uma sensação, às vezes, que você não é daqui, assim, você acorda, trabalha, tem sua vida, mas tem uma sensação que você está aqui, tipo, veio fazer algo, às vezes você não sabe nem o quê, e tem essa sensação o tempo todo. Isso não é muito incomum, né? Para responder um pouco rapidamente, nós vamos voltar nesse assunto, com certeza você vai entender um pouco melhor, mas é muito bom quando a gente não tem a sensação de que a gente é daqui, porque esse desassossego íntimo faz nós buscarmos a nossa origem, tá? Viver isso rotineiramente não é muito bom, por quê? Nós também estamos na matéria e precisamos desenvolver um trabalho na matéria e pertencer a ela em alguns aspectos, né? Viver na matéria sem ser dela, porque a gente tem que também aportar aqui. Se eu não tiver um encaixe efetivo, fisicamente falando, e aportar aqui na Terra com o meu corpo físico, às vezes eu não consigo cumprir efetivamente o meu trabalho aqui na Terra. Então, a gente chama isso de aterramento, né? Tem que existir um aterramento enquanto eu estou acordado e lúcido. E eu posso me desprender, sim, em momentos em que eu estou em transe de consciência, provocado ou não, ou pelo sono. Mas a gente vai falar mais disso, dessa necessidade do aterramento, por quê? Porque eu estou na matéria, eu tenho que concretizar
Fica aí a questão. Mas... O que é que a gente vai deixar de rastro na matéria? É importante isso, ok? Mas não necessariamente dormindo, até assim no dia a dia. Eu como sei. você tivesse uma sensação de se manifestar, de falar. É como se o que você absorve ou você vê é totalmente fora daquilo que você quer falar, e às vezes dá uma angústia, porque você sabe, eu não sei se é saber que está certo ou não, mas é uma necessidade de falar ou até de dizer o que é o correto, entre aspas, ou até de manifestar algo que inquieta, uma inquietação. Tá. E aí dá essa sensação, fala, gente, eu não é possível, eu estou no lugar errado, eu nasci numa era errada, alguma coisa está errada. E aí eu busco, né? Eu sou bem curiosa, a questão de signos, né? Da questão, como você citou, não é ser esotérica, é porque eu gosto dessas coisas, né? Eu me sinto bem, né? Em ciências, enfim. E a gente procura se confortar com essas coisas, porque traz, de certa forma, um eixo, te dá tipo uma quietada, né? Isso. Diga-se de passagem. Não é tão simples quanto a gente está querendo dizer, as coisas são mais complexas. Cada um de nós é um complexo, né? De sentimento, de emoção, de forças. A mediunidade é uma única ferramenta, com várias características diferentes, mas cada ser humano expressa a mediunidade de uma forma única. Cada universo pessoal é único, então